Boa noite, pessoal. Então hoje a gente vai estar vendo aí o conteúdo de física moderna, né? Que é o último assunto que nós estamos vendo aí na sequência de nossa ementa. Tá? Então eu separei aqui umas partes importantes, assim, não é tudo sobre física moderna, mas o que eu considero mais importante para a gente entender alguns conceitos dentro da radiologia. Tá? Então, só para você estar sabendo aí. Então vejo que eu coloquei o Einstein, né, que é um dos, vamos dizer assim, dos ícones, né, da física moderna, né. Vejam que aqui tem várias coisas referentes ao espaço, né, ao átomo, né. Então vejam que a física moderna é que revolucionou, né, toda a ciência, toda a tecnologia. Graças a isso que nós temos várias coisas possíveis hoje e explicadas por Einstein, no caso aí, dentro do campo da física moderna. Então, vamos lá, vamos iniciar a aula aí para ver o que o professor separou para vocês. Então, primeiramente, eu coloquei aqui um mapa, né? Esse mapa aqui é um mapa conceitual, eu peguei da internet, tá? Então, aqui está no ponto mais alto a física moderna. Ela compreende, então, a mecânica quântica e a parte da relatividade. Então, ela se subdivide nesses dois campos aqui, né? Vamos primeiramente aqui na mecânica quântica, né, que estuda a dinâmica de sistemas na escala subatômica e atômica, né, como, por exemplo, o elétron, e aqui na questão atômica, como na nanotecnologia ou nanoestruturas, que podem ser moleculares ou ainda cristalinas. Então, veja que a mecânica quântica vai estudar o que é extremamente pequeno nessa situação aí. Então são coisas que a gente não vê. Então a gente tem que analisar e entender que elas existem, assim como lá na eletricidade, a gente sabe que existem cargas elétricas, né? Assim como no magnetismo, a gente sabe que tem uma região onde vai ter poder de atração no caso de um ímã ou de repulsão do ímã. Já a teoria da relatividade, aí, dentro da física moderna, né, ela é subdividida em dois tipos, né, de relatividade, que é a geral e a restrita. A geral, que estuda a relação entre o espaço e o tempo, no caso, e a restrita, que estuda fenômenos com velocidades comparáveis à velocidade da luz. Então, seriam objetos com velocidade bastante grande, bem próximo à velocidade da luz, tá? Então, nesse sentido aí, esse aqui é um esqueminha, então, em relação à física moderna. Não seguirei exatamente como está aqui, mas a gente vai permear em cima disso e vai revisitando aí esses itens aqui. Então, isso é para vocês saberem que a gente tem várias coisas nesse sentido aqui, tá? Então, vamos começar então com a física clássica. A física clássica, então, é a física que a gente aprende na escola, no ensino médio, até algumas situações até o terceiro ano. Hoje em dia, algumas situações começam a permear entre a física clássica e a física moderna já na primeira série do ensino médio, né? Mas a física clássica, então, ela lida com fenômenos macroscópicos, escala familiar, cotidiano, coisa que a gente consegue visualizar, como o movimento, algumas velocidades, né, do carro, uma pessoa, essas coisas aí. Então a física clássica ela se torna até mais fácil, por quê? Porque ela possibilita a formação de imagens intuitivas desse conceito com base na nossa experiência cotidiana. Então a gente consegue formalizar, mentalizar uma imagem quando a gente fala da física clássica. Se eu falo de velocidade, vocês já conseguem perceber o que seria a velocidade. Mas agora quando eu falo de elétron, como é que é um elétron? Né? Se nunca ninguém viu um elétron, como é que é esse elétron aí? Como é que é esse próton? Como é que é uma escala subatômica? Né? A gente não consegue ver. Então, o que se tem hoje? Hoje se tem várias, vamos dizer assim, formalizações que permitem você mentalizar uma imagem, mas é uma imagem constituída através de experimentos e teorias muito bem elaboradas pelos nossos cientistas. Mas a gente não consegue sozinho formalizar ou mentalizar uma imagem, né? A física quântica, então, ela trata principalmente de fenômenos na escala atômica e subatômica e repercussões desses fenômenos ao nível macroscópico. Então, o que ele quer dizer com isso aí? Ele quer dizer que do muito pequeno, né? E o que esse muito pequeno vai contribuir lá na frente
de forma macroscópica para nós. Veja um celular, por exemplo, só um exemplozinho rapidinho. O celular, como é que ele era lá na década de 90 ou na década de 2000 ali? Como é que ele era? Como é que ele é hoje? O que aconteceu aí? O que melhorou nessa situação aí? Só para a gente entender aí um pouquinho o reflexo que ocorre na nossa vida. Como é que era o armazenamento de um pendrive, por exemplo, quando ele surgiu? Qual é o armazenamento dele hoje? Ou do próprio de um celular? Qual que era o armazenamento há um tempo atrás? Qual é o armazenamento de um celular hoje? Né? Então, a escala muito distante da nossa experiência. Então, a gente não consegue visualizar quando nós estamos falando de escala atômica e escala subatômica. Tá? Então, só para a gente entender essas questõezinhas aí. Então, a física quântica ela acaba descrevendo esses fenômenos. As distâncias é de 10 na menos 15 centímetros. Então, se eu colocar meus dois dedinhos aqui, ó, 10 na menos 15, talvez a gente não consegue visualizar. Mas a nível microscópico, talvez a gente conseguisse perceber que a distância entre meus dedos estaria em 10 na menos 15 centímetros. Então quer dizer que é algo muito pequeno, e esse algo muito pequeno é difícil de a gente visualizar. E até hoje não foi encontrado qualquer indício da inaplicabilidade da física quântica. Então o que isso significa? Que a teoria é aplicável, mas entre a teoria e a parte aplicável, a gente não tem ainda uma imagem que os nossos olhos consigam visualizar e, consequentemente, mentalizar esses objetos em escala atômica e subatômica. A física clássica, modelos em crise, vamos dizer assim, né, no século XIX, né, já munidos com a mecânica newtoniana e as equações de Maxwell, muitos físicos achavam que estava quase tudo entendido na física. Então, olha só como é que é as coisas, né? Então, a física de Newton e as equações de Maxwell revolucionaram a física clássica e eles acharam que tinham descoberto tudo o que era possível dentro da física. As leis de Newton para a mecânica e gravitação vinham sendo aperfeiçoadas desde o século XVII e descreviam com grande precisão o comportamento dos corpos celestes e também os terrestres. Ele satisfazia essas condições aí. As propriedades elétricas e magnéticas haviam sido unificadas na teoria eletromagnética. Então, quando a gente começou a estudar a eletricidade e o magnetismo, a gente percebe que os dois se juntam e formam o eletromagnetismo. Né? Quem que fez isso aí? Foi Maxwell, que conseguiu unificar esses dois conceitos da física aí num só. Ele provou que a luz é uma onda eletromagnética que se propaga pelo espaço, assim como são os raios-x ou ultravioleta, né? E assim por diante. Foi na termodinâmica, na óptica, né? Os cientistas foram descobrindo várias coisas e aprimorando, né, essa física aí, que é conhecida como física clássica. Lord Kelvin recomendou, olha só o que ele recomendou naquela época, que os jovens não se dedicassem à física, pois só faltavam alguns detalhes pouco interessantes, como o refinamento de medidas. Lord Kelvin, a física havia atingido seu limite. Lord Kelvin é William Thomson, tá? Ele foi intitulado Lord por causa dos seus experimentos de física, né, pelo rei lá, por essas coisinhas aí, tá? Então ele era um ícone também daquela época. Então a palavra dele muitas vezes tinha muito peso aí na tomada de decisões. Com as regras para o comportamento da matéria e das ondas definidas, restariam aos físicos apenas trabalhos aplicáveis. Então, pegar o que tinha na teoria e aplicar esses trabalhos. Então não haveria fenômenos que não pudessem ser explicados. Haveria apenas o trabalho de descrever técnicas existentes para sistemas complexos, aprimorar, facilitar esses sistemas aí. Então é isso que tinha aí. Mas resultados estranhos começavam a aumentar e as tentativas teóricas que surgiam utilizando as ideias da física clássica não conseguiam mais explicar alguns fenômenos observáveis quando eles tentavam aplicar na experimentação aí a física clássica.
Alguns experimentos que não conseguiam ser explicados, por exemplo, a existência de espectros discretos, ou seja, a observação de uma radiação emitida por um gás era composta principalmente de alguns comprimentos de ondas discretos. Então, do neon a gente tinha essas faixinhas aqui, ó, né? Agora, o hidrogênio, que é o átomo de hidrogênio mesmo, ele tem essas faixinhas aqui, né? Então, isso aqui se chama espectroscopia, tá? Então, consequentemente, utiliza também em direção às estrelas, ao Sol, essas coisas aí. E essas faixinhas aqui, né, que ele fala aqui no caso da radiação, né? Isso aqui é característica só do neon, esse aqui é característica só do hidrogênio, né? Forma distribuição dos comprimentos de onda dos espectros contínuos de radiação característicos de corpos quentes, como as estrelas, né? O efeito fotoelétrico, quando os elétrons são injetados de alguns materiais quando iluminados por radiação eletromagnética, a própria existência e a estabilidade da matéria, então eles acabavam não conseguindo. E ainda, o que vocês estudam aqui, os raios catódicos levaram à descoberta dos raios-x, que eram úteis mais misterioso. Então foi descoberto o raio-x, porém como que surgia o raio-x eles não sabiam. Quem era responsável, quais eram as partículas que faziam isso. Eles sabiam como fazer, mas não sabiam o porquê que aquilo ocorria exatamente daquele formato lá. Tá? Eles sabiam a parte prática. Então os raios-x foram descobertos através do que? Da prática, os raios-x. Né? E não através da teoria. Não partiu da teoria para a prática, partiu já da prática para a prática, né? E depois foi montada a teoria em cima dos raios-x aí. Então isso faz parte também da física moderna. Então nós temos a mão aqui da Berta, né, e tal, e aqui tem a questão do raio-x. Não vou entrar muito em detalhe, que aí na frente eu vou falar um pouquinho mais, e a física 2 também a gente falará mais. Thomson, estudando os raios catódicos, descobriu o elétron, ó, veja só. Mas que relação os elétrons tinham com os átomos da matéria. Então ele acabou descobrindo a existência do elétron aí, né? Bastante interessante aí essa partezinha aí. Os estudos de Becquerel e o casal Curie, né, no caso aí, a descoberta da radioatividade, né, e de estranhos elementos que emitiam energia de origem desconhecida, né? Então, historicamente, o nascimento da física quântica ocorreu pelo segundo item, radiação de corpo negro, tá? A gente pode falar um pouquinho depois de radiação do corpo negro. Aí, eu coloquei novamente aqui a onda eletromagnética, porque a física moderna se usa das ondas eletromagnéticas. Lembrando vocês, né, que aqui nós estamos falando que é uma onda eletromagnética, então tem o campo magnético, que seria esse aqui, e tem o campo elétrico, que seria esse aqui. Lembre sempre que campo magnético e campo elétrico se propagam de forma perpendicular entre si à velocidade da luz. Então vamos ao espectro eletromagnético, que seria essa onda aí, esse tipo de onda aí. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a radiação e aqui nós temos a frequência. Ó. A frequência começa em 1 e está indo até 10 na 24. Aqui embaixo nós temos o comprimento de onda. Tá? Lembra do comprimento de onda que eu já falei para vocês numa aula passada? Eu falei da frequência para vocês e falei do comprimento de onda, que começa na 10 na 9 e vai diminuindo até 10 na menos 15. Então vejam que quando a frequência aumenta, né, o comprimento de onda diminui. Então veja aqui, ó, aqui eu tenho um comprimento de onda, daqui até aqui. Agora olha o comprimento de onda que eu tenho aqui. Então a onda acaba se propagando com um comprimento de onda cada vez menor. E o que isso tem aí nessa questão do espectro eletromagnético? Então vejam que aqui, ó, nessa região, nós temos as ondas eletromagnéticas aí de TV, de rádios, micro-ondas, o infravermelho. Aqui nesse ponto aqui, essa pequena faixa aqui de frequência e de comprimento de onda, nós temos a luz visível, que é o que nós enxergamos. Nós não enxergamos isso e não enxergamos isso. Nós enxergamos essa pequena faixa aqui, ó, de frequência e de comprimento de onda. Eu, se eu não me engano, coloquei um slide mais para frente, daí para a gente ver essa parte do visível, tá? Aqui para o lado direito, então, aí nós temos o ultravioleta, os raios-x, os raios gama, né? E toda essa situação aí. O que a gente tem que saber disso? Quanto maior a frequência,
menor o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, então quer dizer que nós temos uma radiação ionizante. Quanto menor a frequência e maior o comprimento de onda, então nós temos uma radiação não ionizante. Tá? Então, só para descrever essa situação aí. Veja então, ainda dentro do espectro eletromagnético, agora aquela pequena faixa que nós enxergamos, que nós chamamos de luz visível. Sempre quando eu falar em luz visível é o que a gente consegue ver, tá, pessoal? Essa luz visível vai aqui do vermelho até lá o violeta, ou seja, ele vai de 4 vezes 10 na 14 até 7,9 vezes 10 na 14 Hz. Então seria essa a frequência da onda luminosa que nós enxergamos. Percebam que a frequência é diferente conforme a luz que nós enxergamos. Se nós enxergamos vermelho, nós vamos ter uma frequência e um comprimento de onda, é claro. Se nós temos amarelo, verde, azul, né? Todas essas cores aí. Então, isso aqui seriam o quê? A faixa do visível. Lembrem sempre, tudo isso aqui nós estamos falando de ondas, tá? Aqui novamente, então, nós temos a frequência na parte de cima, né? Vejo que a frequência está vindo da esquerda para a direita e está só aumentando, enquanto aqui, ó, o comprimento de onda, né? Você percebe que ele vem também da esquerda para a direita, mas ele vem sempre diminuindo, o comprimento de onda. Quer dizer que as ondas vão ficando cada vez mais próximas umas às outras. Aqui tem a parte dos rádios, TV, o infravermelho. Aí tem a faixa do visível, né? E do outro lado nós temos o raio-x, os raios gamas e assim sucessivamente. Vamos ao corpo negro então. O que seria esse corpo negro aí? Os objetos também absorvem radiação eletromagnética. Ao atingir um objeto, parte da radiação é absorvida e parte é refletida. Um corpo negro, no caso aqui, ele é um objeto que absorve toda a radiação que o atinge, sem ocorrer a reflexão. Então não vai ter luz refletida no corpo negro. Uma maneira de representar um corpo negro é imaginar uma casca esférica com um pequeno furo. Então você tem o furo aqui, a luz entra, mas não consegue sair. Então toda a radiação de luz que entrar aqui dentro ficará aqui na parte de dentro. Se a radiação penetra no orifício, ela permanece ali, sendo parcialmente refletida e absorvida até que seja completamente absorvida na parte interna. Então, essa radiação de luz que entrar aqui, ela não consegue retornar devido a essa absorção interna. Então, isso quer dizer, é considerado, nesse caso aí, um corpo negro de absorção. Mas nós também temos corpo negro de emissão, como o nosso Sol, como as estrelas num geral, tá? E experimentalmente verifica-se que um corpo negro emite uma distribuição contínua de comprimento de onda, que tem um máximo em um dado comprimento de onda e que, por sua vez, depende da temperatura do corpo. Então veja que aqui está colocado aqui os raios X, né? No caso aqui, né? Aí nós temos aí a parte do visível, infravermelho e as ondas de rádio. Vejam que quando nós temos uma frequência grande e um comprimento de onda pequeno, então nós temos o pico mais alto, tá? E nesse ponto aí é que entra a parte do corpo negro. Veja aqui as ondas de rádio, ó o pico, ó, né? Então veja que na parte do infravermelho o negócio começa a aumentar. E aqui no meio, aqui em algum lugar, nós temos a parte da visível, né? Que seria o que nós vemos. Então o que a gente vai ver num gráfico como esse sempre? A gente vai ver uma parte colorida, tá? Em relação a o que se fala em relação a corpo negro, tá? Da nossa experiência cotidiana, sabemos que quanto mais quente estiver o corpo, mais curto será a intensidade ali do comprimento de onda. Então, vamos entender assim, ó. Imagine uma chama qualquer de um fogão, ou de uma lamparina, ou, sei lá, ou do carvão, ou, sei lá, qualquer coisa. Imagine uma chama que ela comece a esquentar e que você perceba que ela vai mudando de cor. Por exemplo, carvão. Carvão é preto, né? Cor preta.
Então, o que que significa? Quando eu faço fogo com o carvão, ele vai mudando a sua cor, tá ficando incandescente, e algumas vezes a gente olha para ele e parece que está até branco, né? Até branco, assim, ó, de tão claro que tá. Então, o que que ele fala em relação a essa questão do calor? Quente, vermelho, quente, intensidade máxima é longa. Muito quente, então a cor é branco, né, que nem eu falei do carvão para vocês ali, quente, intensidade curto. Quentíssimo, então a cor é azul quente, mas a intensidade aqui é muito curta. Então, vejam, ó, então vai para o vermelho primeiramente, aí vai para o branco e daí vai para luz, no caso aí azul, que é o que a gente consegue visualizar. Numa lamparina, por exemplo, algumas vezes, né, se for tipo um bico de Bunsen, né, que a gente pode usar no laboratório, a gente consegue ver o azul, né, a chama azul. A chama azul é a chama mais quente no caso de um bico de Bunsen, que seria tipo uma lamparina, só que é com gás, tá? Se a gente olha para o fogão a gás, a gente consegue ver as cores ali da chama em algumas vezes. Se você consegue controlar a quantidade de gás que entra, você consegue perceber essa questão do vermelho, do branco e do azul da chama. Então, a chama azul é mais quente, ou seja, quentíssimo, conforme está escrito aqui nesse slide. Então, experimentos indicam que essa intensidade máxima é proporcional a 1 sobre T. Mais precisamente, I máximo vezes T é igual a isso aqui. Tá? Por quê? Porque daí passa aqui multiplicando, é regra matemática dentro do caso, né? Então, essa intensidade máxima vezes aqui o T, que seria o período, se eu não me engano, é igual a isso aqui. Então, isso é feito experimentalmente, no caso ali, eles acabam descobrindo aí essa constante. Então, essa constante sempre vai existir. Essa equação que está aqui, essa equaçãozinha aqui, equaçãozinha quer dizer que é uma fórmula, tá? Ela é conhecida como lei de deslocamento de Wien. O Wien acabou descobrindo isso, né? No caso gráfico aqui, da intensidade medida em função do comprimento de onda, para o corpo a 3 temperaturas diferentes. Todas as tentativas feitas para obter forma dessas curvas usando a física clássica falharam, quer dizer que a física clássica não explicava mais isso aí. Então vejam que quanto maior a temperatura, maior o pico. Então a 2000 Kelvin. Então olha só o que nós temos aqui. A 3000 Kelvin, a 4000 Kelvin, né? Qual que seria a curva? Então aqui nós temos o comprimento e aqui nós temos a intensidade. Então quanto mais calor, maior é essa curva aí. Tá? Então só para a gente estar entendendo aí essas questõezinhas da física moderna. Homem em chama no infravermelho. Então nós temos essa imagem aqui, no caso aqui, ela é infravermelho e de uma pessoa segurando um fósforo, né? Então, a imagem tem um código de cores para mostrar as diferenças de temperatura. Então, o infravermelho hoje, ele é possível usar, ele é usado em várias situações. O infravermelho, então vejam ali, ó, que tem o calor da pessoa e tem o calor da chama. Olha aonde a pessoa tem as partes, vamos dizer assim, mais quentes, né? Então olha a chama também aí, só para a gente ir entendendo aí um pouquinho dessa questão aí das cores e do calor, né? O efeito fotoelétrico, que era outro problema que a física clássica foi incapaz de explicar, né? Quando superfícies de certos metais são iluminadas, elétrons, chamados de fotoelétrons, são emitidos. Então, o que acontece aqui? Ó? Então veja aqui, ó, nós temos escuro, né? Escuro tipo noite, por exemplo, intensidade igual a zero. Então, V igual a zero. Mas, a partir do momento que é iluminado, ou seja, dia, né, essa luz aqui, ó, acaba entrando aqui. Então, quer dizer que o I vai ser diferente de zero, mesmo quando o V for igual a zero. Então, como que isso se aplica, esse efeito fotoelétrico? Ele é mais aplicável do que a gente imagina. A gente vai ver um exemplo para frente aí de como que ele se aplica. Há algumas aplicações aí, então, desse efeito fotoelétrico.
detectores de fumaça, por exemplo. Dentro do detector a luz e um sensor mais posicionados formando um ângulo 90 graus. No caso normal, a luz da fonte à esquerda segue em linha reta e não atinge o sensor. Mas quando a fumaça entra na câmera, as partículas de fumaça espalham a luz e parte dessa luz pode vir a atingir o sensor. E daí o sensor, consequentemente, é acionado. Tá? Então funciona dessa forma aí. Mas a aplicação que eu acho assim que vocês vão gostar é no sistema de iluminação da rua. Né? Então vejam que quando é dia, né, a luz tá radiando aqui e esses elétrons são arrancados aqui dessa placa. Consequentemente, não há passagem, né, de energia e, consequentemente, a lâmpada se mantém apagada. Tá? Então, essa é uma aplicabilidade do efeito fotoelétrico. Agora, quando é noite, não entra mais luz aqui. Consequentemente, a energia passa e a lâmpada permanece acesa. Ah, professor, mas às vezes está aceso durante o dia. É porque esse cara está com um problema. Tá? Até aconteceu alguma coisa aí, sei lá, queimou, sujou, alguma coisa aconteceu com esse cara aqui. Por isso que a lâmpada se mantém acesa durante o dia. Daí tem que avisar o cara da Celesc, ou um mau contato, alguma coisa aconteceu. Aí tem que avisar os caras aí da energia para eles vir consertar aí nessa situação. Então essas são algumas aplicabilidades aí do efeito fotoelétrico. Bom, então nesse ponto aqui, a gente para um pouquinho aqui agora de falar sobre a física moderna e o que ela trabalha e de que forma que isso ocorre, e vai para uma parte específica da física moderna, que seriam os raios-x, tá? E daí a gente vai falar bastante sobre radiação também e essas coisas aí. Então a descoberta dos raios-x aí por Röntgen em 8 de 1895 está entre um dos maiores eventos da história humana, né? Mesmo com os trabalhos desenvolvidos nas décadas de 1870, 1880 sobre condução de raios catódicos através do tubo de Crookes, né? Esta foi uma descoberta acidental. Né? Então, só para o sistema noção. Então, o cara estava pesquisando e acabou observando outras coisas. Aí vocês podem dizer assim, pô, uma descoberta acidental? Sim. Isso aqui é mais comum que vocês imaginam dentro da ciência. Vários cientistas dessa mesma época aí de Röntgen, né, descobriram coisas através de experimento de outras pessoas. Então vejam que a pessoa estava fazendo um experimento e, obviamente, que o cientista estava observando o experimento que estava fazendo e percebeu que no experimento ele mostrava outra coisa. Isso aconteceu muitas vezes, tá, pessoal? Contemporâneos de Röntgen já haviam observado anteriormente a radiação X. Olha só, já tinham observado, mas nenhum deles havia reconhecido a sua importância. Porém, Röntgen, em pouco mais de um mês de investigação, já havia descrito a radiação X com quase todas as propriedades que conhecemos hoje. Então, um mês o cara levou aí estudando aí. Não se esqueçam que esses caras são muito dedicados, tá? Então, eles ficam em cima do trabalho, em cima do trabalho aí. Não havia percepção do perigo da radiação. Então, olha só como que eles faziam aí para ver os ossos, né? Desde essa época até os dias de hoje, surgiram várias modificações dos aparelhos iniciais, obtivando reduzir a radiação ionizante usada nos pacientes, pois acima de uma certa quantidade sabia-se que era prejudicial à saúde. Assim surgiram os túbulos de raio-x diafragmas para reduzir a quantidade de raio-x e diminuir a radiação secundária, que além de prejudicar o paciente, piorava a imagem final. Então veja que depois que eles perceberam aí que era perigoso, foi feito várias coisas para proteção. Aqui são algumas imagens de aparelhos de raio-x, né? De alguns aparelhos aí que existem, só para a gente se situar, e eu tenho certeza que vocês já viram nas disciplinas técnicas aí. Os britânicos elegem o raio-x como a melhor invenção da história. A máquina de raio-x foi eleita a melhor invenção de todos os tempos em uma votação realizada pelo Museu de Ciências de Londres. Aí. Então, um joinha de esqueleto aí.
Qual é a magnitude da matéria? Embora um tecido tenha estrutura extremamente complexa, compõe-se de átomos e combinações de átomos. O átomo é um alicerce de todo o tecnólogo em radiologia para a compreensão da interação entre radiação ionizante e matéria. Então vejam, né, o que essa imagem nos mostra aí nessa situação, né? Então vocês podem perceber que aqui nós temos os comprimentos de onda, né? Então o comprimento de onda aumenta muito, né? Certo? Aumenta, de baixo para cima aumenta, de cima para baixo diminui. Então a gente consegue perceber algumas coisas. Quando o comprimento de onda é grande, então ele compara com o tamanho da galáxia, ou a distância de um ano-luz, né? E entre outras coisas, até o comprimento de onda emitido por um corpo humano. E aí começa a diminuir glóbulos vermelhos, né, os átomos, os comprimentos de onda, que aqui já aparece o raio-x, que é esse fótonzinho que está aqui, né? Também falam do núcleo atômico, que seria a propriedade dos átomos no geral, né? E assim sucessivamente. Então entender que essa parte da radiação dos raios-x é ionizante é extremamente importante. Por quê? Porque você não percebe os raios-x passando por você, né? Então, cuidado é extremamente necessário. Conceito, então, de radioatividade. Diz que é a propriedade que possui certos elementos de se desintegrar, emitindo partículas e radiação devido a uma instabilidade no núcleo atômico. Normalmente por causa das partículas, são em números diferentes, então ele fica instável. Quando ele fica instável, ele emite muita energia. Então, essa energia é chamada de radiação ou radioatividade. Aí. Então, essa radioatividade ocorre porque as forças de ligação do núcleo são insuficientes para manter suas partículas perfeitamente ligadas. Exemplo, que pode ocorrer a radioatividade, no caso. O urânio 235, o césio 137, o cobalto 60 e o tório 232. São alguns exemplos aqui que podem ou estar ocorrendo isso aí. Então vejam que se um átomo emite radiação, em algum momento ele pode se dividir e, consequentemente, pode bater no próximo átomo que vai ocorrer a mesma coisa e assim sucessivamente. Então, ocorrendo um efeito em cadeia muitas vezes. A origem, então, das radiações, a radiação nuclear é o nome dado às partículas ou ondas eletromagnéticas emitidas pelo núcleo durante o processo de reestruturação interna para atingir a estabilidade, né? Raio-X é a denominação dada à radiação eletromagnética de alta energia que tem origem na eletrosfera ou na frenagem de partículas carregadas no campo eletromagnético do núcleo atômico ou dos elétrons ainda, tá? Então, essa é a denominação de raio-x, que seria aonde ele é gerado aí. Então, são duas formas aí que isso ocorre, essa geração. As radiações constituem uma forma de energia que, de acordo com sua capacidade de interagir com a matéria, se podem subdividir em. Então agora vem aí a explicação sobre a radiação ionizante, as que possuem energia suficiente para ionizar os átomos e moléculas com as quais interage, sendo as mais conhecidas. Então, os raios-x e os raios gamas, que são as radiações eletromagnéticas, ou ainda os raios alfa, os raios beta, os neutrões, os protões, né, que são radiações corpusculares. Né? Então, isso são radiações ionizantes. Então, vejam que essa radiação ionizante altera o DNA. O que pode causar, né, nessa situação aí? Aí a gente vai ver para frente aí algumas coisas que podem estar ocorrendo nesse sentido aí. Então, as radiações ionizantes têm tido crescente utilização em inúmeras atividades, desde a medicina também até a indústria. Na indústria de materiais elétricos, eletrônicos, tem, nomeadamente, aplicações em aparelhos de radiografia para controle de qualidade, por exemplo, né? Podendo ainda os raios-x ocorrer por emissão parasita em certos aparelhos, tipo tubos de raios catódicos, reguladores de tensão. Quando ele fala aqui desses equipamentos, ele é usado até para ver, por exemplo, assim, ó, se o avião tá com a sua estrutura bem,
ou seja, a sua estrutura não tem rachaduras, ou uma trinca, ou, né, alguma coisa assim, dentro da indústria, no caso. Né? Então ele usa essa parte aí. Efeitos no organismo humano, né, das radiações ionizantes, podem classificar em somáticos, se aparecerem no indivíduo exposto em hereditários, se afetarem os descendentes. Os efeitos da radiação ionizante podem ainda classificar-se de outra maneira, efeitos probabilísticos ou estocásticos, né? Que são aqueles que são tanto mais prováveis quanto mais for a quantidade de radiação recebida. Então, quanto mais radiação a pessoa recebe, né? Então significa que vai se acumulando, tipo assim, essa radiação na pessoa. Ainda que não existam certezas absolutas, né, em relação a isso. Aceita-se que, por muito pequena que seja a quantidade de radiação recebida, poderá ocorrer algum tipo de efeito, o qual, uma vez que apareça, será sempre grave. Então, por isso o cuidado quando o técnico em radiologia vai tirar um raio-x de alguma pessoa. Então tem que tomar esse cuidado, porque você está lá a todo momento, então você tem que evitar o contato com os raios-x. Né? Por isso que você usa lá, se não me engano, se chama dosímetro, né? Para controlar, ver quanto de radiação você está recebendo lá no teu trabalho. Nessas situações são induzidas modificações na estrutura de uma ou mais células do corpo humano que conduzem a alterações genéticas, que são as mutações, e ao aparecimento de diversos tipos de neoplasias, tais como leucemia, cancros do pulmão, pele, estômago, colo, bexiga e assim, entre outras situações que podem ocorrer. Determinísticos ou não estocásticos são aquelas que só ocorrem quando a dose de radiação excede um determinado valor ou limiar e cuja gravidade depende da dose e do tempo de exposição. Os órgãos e sistemas mais afetados são os olhos, né, como catarata, né, a pele, queimadura e os órgãos reprodutores, infertilidade. Como se poderá compreender grande quantidade de informação a este respeito, provavelmente da experiência da radioterapia, no tratamento do cancro, entre outros. Então, essa radiação é utilizada também para combater doenças, né? Como por exemplo, aí, a gente citou aí nessa situação. Tá? Radiação não ionizante, as que não possuem energia suficiente para ionizar os átomos e as moléculas com as quais interage, sendo mais conhecidas a luz visível, né, no caso o infravermelho, ultravioleta, o micro-ondas, que é utilizado para aquecimento, né, o micro-ondas para, no caso, questão de rádio, TV, essas coisas aí, e também a corrente elétrica também que emite essa radiação. A radiação ionizante ainda, né, toda radiação eletromagnética tem uma origem comum, a movimentação de cargas elétricas aí. No caso do raio-x é justamente isso que ocorre. Você produz uma quantidade grande lá de elétrons, você induz eles lá, e depois quando você aperta o botão, você induz ele a sair. Né? Então por isso que fala lá, né, enquanto os elétrons estão sendo induzidos, eles se comportam como partícula, e a partir do momento que você aciona o botão, ele se transforma em onda. Então ele vai até o alvo lá e produz, né, no caso aí a radiação X. Produzindo assim diferentes efeitos físicos e biológicos aí no caso aí essa situação. Quanto a como foi descoberta então a questão da radiação, né? Então o Röntgen descobriu aí o raio-x, né? Becquerel foi encarregado de verificar a descoberta de Röntgen, tipo assim, verificando se aquilo era verdade mesmo, se funcionava daquela maneira que ele expôs. Então quase que se fosse como um fiscal, né? E quando ele fez isso, ele acabou descobrindo a radioatividade pela observação da fluorescência de alguns minerais. Então veja, então, do experimento de uma pessoa que, no caso, não estava pesquisando sobre raio-x, e sim a questão dos tubos catódicos lá, né? Estava pesquisando uma coisa, descobriu outra, né? E o cara estava verificando uma coisa e descobriu outra. Então, para a gente ver aí essa questãozinha aí. Mais tarde, em 1898, então foi muito recente, assim, ó, as datas, né? O Marie Curie, né, descobriu o polônio e o rádio devido à sua intensa atividade. Então, mais dois substâncias radioativas aí.
Em 89, né, aqui em 1889, Rutherford identificou a natureza de dois tipos distintos de radiação. Então, a alfa e a beta. E Villard, a radiação gama. Então, 1889. Olha aqui quando o Roentgen descobriu aqui os raios-x, né? O homem sempre conviveu com a radioatividade, no caso aqui o Sol, né, um tipo de radiação extremamente importante para a nossa vida, inclusive. Na superfície terrestre pode ser detectada energia proveniente de raios cósmicos e da radiação solar ultravioleta. Nas rochas, né, que no caso que seriam minas, né, extração de minerais, no caso, encontramos elementos radioativos como urânio 238, 235, tório, rádio 226, 228, né? Então, encontrado na mineração em geral, nas rochas, né? Assim como é encontrado várias outras coisas, vários outros minerais também. Só que quem trabalha com isso tem que ter um cuidado do excessivo e nunca pode ficar relaxado em relação a essa situação. Aí aqui tem uma colocação bem engraçada. Vai uma banana aí? Até mesmo em vegetais pode ser detectada a radioatividade. As bananas, por exemplo, contêm potássio 40, né? As plantas, carbono 14. No nosso sangue e ossos encontra potássio 40, carbono 14, rádio 226, né? Mas em pouca quantidade. Então, por isso que não faz mal ao ser humano, vamos dizer assim, né? Outros conceitos, como a reação nuclear, denominada decomposição radioativa ou decaimento, né? Quando fala em radiação nuclear, podemos falar até das usinas nucleares, né? Então, o que acontece aí nessa situação aí? Né? O núcleo fica instável, né? E quando ele se transforma em outro núcleo, no caso aí, ele emite muita radiação, muita energia. E essa energia que é usada para conversão de energia elétrica aí nessa situação, no exemplo que eu citei para vocês. Os radioisótopos, né, isótopo radioativo, né, caracteriza por apresentar um núcleo atômico instável que emite energia quando se transforma num isótopo mais estável. Então, olha só, então, quando ele vai para um átomo estável, alta quantidade de energia, tá? Muita energia mesmo, calor no caso, né? É que nem o raio-x, por exemplo. Ele não emite só o raio-x, né? Ele emite calor também. Os isótopos radioativos têm aplicação em medicina e outras áreas, como na datação radiométrica, por exemplo, né? Por exemplo, o isótopo radioativo tálio pode identificar vasos sanguíneos bloqueados em pacientes sem provocar algum tipo de dano. Carbono 14 pode ser utilizado na datação de fósseis, né? Elementos radioativos, alfa, beta e gama. Veja que a partícula alfa ela é negativa, né, porque ela é desviada aqui por essa placa positiva, enquanto aqui a radiação alfa é positiva, porque ela é desviada aqui por essa placa negativa. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o positivo atrai negativo e que o negativo atrai o positivo. E veja que a gama não tem carga, é como se fosse um nêutron, né? Então ele atravessa em linha reta, ele não é atraído nem por positivos e nem por negativos, e aí atinge o alvo aí. Então eles fazem vários experimentos em relação a isso. Como se você fosse tirar um raio-x. Aí eu coloquei aqui essa situaçãozinha aqui. Quer dizer então que massa se transforma em energia? E daí Einstein diz e vice-versa. Né? Então quer dizer que tem muita energia acumulada aqui nessa situação. Tá? Aí vai na fórmula, no caso de Einstein, E igual a m vezes c ao quadrado. Né? M seria massa, né? Então, quanto mais massa, mais seria a energia. Tipos de radiação, então, alfa, né? Partículas com cargas elétricas positivas, elas são constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons, a velocidade média é de 20 mil km por segundo, poder de penetração é pequeno, né? Então ele diz assim, que é detida por uma pele, folha de papel ou 7 centímetros de ar. Poder ionizante ao ar elevado, por onde passa captura elétrons, transformando-se em átomos de hélio. Partículas alfa ainda são constituídas então por esses 2 prótons e 2 nêutrons, né? Quando o núcleo emite uma radiação alfa, seu número atômico fica reduzido de 2 unidades e seu número de massa de 4 unidades. O urânio 238, por exemplo, é um emissor alfa. Com a emissão de uma partícula alfa, o urânio 238 transforma-se em
elemento tório 234, que é quando ocorre a fissão, né, a subdivisão dele, ele se transforma nesse outro cara aí. Lembrem que nós estamos falando de uma única partícula aqui, mas nunca uma partícula está sozinha, sempre tem mais, e daí isso aqui se transforma na reação em cadeia. Normalmente provoca ionização no meio com o qual interage e apresenta baixo poder de penetração, né? Que uma folha de papel pode blindar aí essa situação. Então, segundo a lei de Soddy, né, quando um núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de suas unidades e seu número de massa também diminui, conforme de 4 unidades, conforme a gente já havia dito. Então você tem aqui esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui vai se transformar aqui no alfa, né? Veja aqui, ó, que ele diz, ó, quando um núcleo emite, seu número atômico diminui de suas unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, Z-2 e A-4. Então, só para ilustrar isso. Como que isso funciona numa substância, então, ou num elemento? Então, nós temos o urânio 235 aqui, né? Então, significa o quê? Que ele vai se transformar no elemento tório, aonde vai diminuir 4 unidades aqui, então ficando 231, e 2 unidades aqui, ó, ficando 90. Então, você vai ter a partícula alfa mais o elemento tório devido à fissão ocorrida aqui no urânio 235. As emissões beta são partículas carregadas elétrica negativa e massa desprezível, elétrons atirados para fora do núcleo. Nêutron igual a próton mais elétron mais neutrino. O próton permanece no núcleo, os elétrons e neutrinos são atirados para fora dele, né? Então, nós temos aqui um exemplo, né, que seria uma hipótese que ele chama de Fermi, né? Então, veja, ó, nêutron, próton, elétron e neutrino, né? Então, seria isso que está sendo descrito aqui nessa situação. A velocidade média das partículas beta é 95% da velocidade da luz. O poder de penetração já é 50 a 100 vezes mais penetrantes que a partícula alfa, né? São detidas por 1 centímetro de alumínio ou 2 milímetros de chumbo. Danos ao organismo maiores do que as emissões alfa podem penetrar até 2 centímetros do corpo humano e causar danos sérios, né? Sobre a lei de Soddy, Fargens e Russell, né? Então tem aqui, né, uma relação, né? Então se você tem aqui esse elemento químico aqui, é o 210, né? Vejam que ele vai gerar uma partícula alfa e vai ganhar um elemento aqui, ó, né, se transformando no polônio. Então esse cara se subdivide em partículas alfa e no polônio 210 aqui. As emissões gama são ondas eletromagnéticas, então a velocidade é a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo. O poder de penetração são bem mais alto, como os raios-x, né? São detidos por 5 centímetros de chumbo aí. Danos à saúde são máximos, podem atravessar o corpo humano, causando danos irreparáveis. A radiação gama é formada por ondas eletromagnéticas emitida por núcleos instáveis, logo em seguida a emissão de partículas alfa ou beta, né? Então vem aqui um projétil, um nêutron, por exemplo, bate aqui nessa partícula que está estável, ocasiona a instabilidade e daí se projeta, né, em outras coisas. Então nós temos o núcleo resultante, temos a radiação gama e uma outra partícula que acaba gerando aqui, tá? Então no caso aqui, no urânio 238, o que vai ocorrer? Então ele vai se subdividir nesses 3 carinhas aqui, ó. Então, no caso de partícula alfa, no caso de partícula beta e num novo elemento, né? Então veja que ele vai perder 2 aqui, né? E vai perder 4 aqui, tá? Então, consequentemente, ele se transforma nesse rádio 226 aqui, tá? Emissões radioativas, então aqui eu coloquei um resumo, né, para vocês aqui, com característica, com velocidade, grau de penetração e o poder ionizante. Então, para vocês darem uma olhadinha em cada uma das partículas pelas quais a gente estava falando até agora. Então, seria como se fosse um resumo aqui para vocês aí. Poder de penetração, então, né, modelo de poder de penetração, a partícula alfa, então,
pararia na mão da pessoa, a beta atravessaria, né? Então pararia num aço, e a gama atravessaria até o aço nessa situação aí. Alguns efeitos da radiação nuclear, né? Radiação alfa, beta e a gama, né? Perceba que para aqui, essa aqui não, né? Ela acaba atravessando a pessoa aí. A transmutação nuclear, fissão, né? No caso, o urânio 235 mais um nêutron, né? Que vai ocasionar essa instabilidade nesse núcleo, vai se transformar então em bário e cromo, mais, né? 3 nêutrons, né? E tudo isso aqui de energia, 4,6 vezes 10 elevado a 9 quilocaloria. Então vejam que, né, vocês podem perceber que o 235 aqui, ó, vai para 142 aqui no bário, no cromo 91, mais 3 elétrons, mais tudo isso energia. Então, um nêutron vai ocasionar em um átomo de urânio tudo isso aqui, tá? Os nêutrons liberados na região irão provocar uma fissão de novos núcleos. Por quê? Porque esses 3 nêutrons aqui, já veio um nêutron e bateu no urânio, né? Ele já ocasionou tudo isso aqui. Então, esse aqui tem mais 3 nêutrons saindo desse núcleo aqui após a fissão e após se transformar nesses 2 carinhas aqui e toda essa energia liberada. Vai bater no próximo núcleo de urânio e vai acontecer a mesma coisa, tá? Então aí nós temos a reação em cadeia. A reação é responsável pelo funcionamento de reatores nucleares e pela desintegração, por exemplo, da bomba atômica, né, que nós conhecemos aí. Então a fissão, então vem o nêutron, né, ocasiona a instabilidade do núcleo, gera 3 novos nêutrons e 2 novas substâncias, mas ao mesmo tempo tem muita liberação também de energia. A fissão completa de 1 kg de urânio 235 libera aproximadamente 8 vezes 10 na 13 joules, suficiente para ferver 270 milhões de litros de água. Então, só para a gente entender, 1 kg, né, 270 milhões de litros de água. A fusão é o processo inverso da fissão, né? Então, a fusão ocorre, por exemplo, nas estrelas, como o nosso Sol. O nosso Sol queima, por exemplo, hidrogênio, né? A queima desse hidrogênio surge um novo elemento, que seria o hélio, né? Então quer dizer que ele juntou partículas e formou aqui o hélio, né? Mesmo porque o H é 1, né? E o hélio é o 4 aqui. Gerando outras partículas e muita energia, que no caso aqui é o calor, né? Aqui ele diz as condições de temperatura de 106 graus Celsius a 104 atm de pressão. Então o Sol é um grande reator, né, de fusão nuclear. Então ele está constantemente queimando hidrogênio e transformando esse hidrogênio em hélio. Mas através do quê? Através da fusão. Então ele acaba juntando elementos aí para formando novos elementos, mas através da junção deles. Então, como se ele derretesse 2 elementos num só. Seria mais ou menos nesse sentido que a gente fala aí, essa questão da fusão. A fusão, então, se você tem um deutério e um trítio, então eles vão se unir, né, vão se juntar, e essa junção dele, né, desses 2 carinhas aqui, através de uma relação que nem o hidrogênio, por exemplo, libera muita energia e um novo elemento. Ó. Então, o deutério, o trítio, né, sai o quê? O hélio e os neutrões. Tá? A fusão aqui tem outro exemplo, tá? Então, 2 partículas vai gerar esse novo elemento, uma nova partícula e um monte de energia. Esses 2 elementos aqui podem surgir essa situação mais isso aqui de energia. Esses 2 elementos surge isso e mais isso aqui de energia. 17,59 mega elétron volt, tá? Então, o que seria esse cara? Nêutron, hidrogênio, deutério, né? Trítio, né? E hélio, tá? Então, só para a gente entender aí. Então, a fusão completa de 1 kg de deutério na reação, né, vai dar o quê? Libera aproximadamente 10 na 14 joules de energia. Em Hiroshima, por exemplo, onde ocorreu aí uma fissão nuclear através da bomba atômica, né, que foi ali em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, a destruição muito grande. Até a gente teve pouco tempo agora em Beirute, né, uma explosão lá, que acho que foi com amônia e outras coisinhas lá, que se misturaram
e começou a pegar fogo e daqui a pouco houve uma explosão. A explosão deu algo parecido com isso aqui, ó. Só que essa explosão, obviamente, não era radioativa, não era com elementos radioativos, mas o resultado foi bem parecido aqui numa determinada região. No caso aqui de Hiroshima e Nagasaki, como ela é radioativa, então tem problemas, né, físicos nas pessoas que sofreram essa radiação aí. Então a aplicação aí da radioatividade. Hoje ela é usada em diversos campos da atividade humana, como medicina, arqueologia, agricultura, indústria. Mas na agricultura, professor, sim, para eliminar todas as partículas que possam estragar, né, uma semente, por exemplo. Alguns também, para que a fruta aguente mais tempo, eles aplicam radiação também. Tá? Daí morre todas as partículas de, sei lá, de insetos, que eu não sei como é que poderia chamar, que poderiam estragar a fruta, por ela aguentar mais tempo. O rádio, que é um elemento resultante do decaimento do urânio, é utilizado para a radioterapia. Rádio é um elemento utilizado para transportes de tratamentos de câncer, mas a longa exposição a tal elemento radioativo pode ser fatal. Então, por isso que eles estudam bastante sobre isso aqui e aplicam exatamente o que é necessário, né? Através da análise da meia-vida de tais elementos radioativos, pode-se prever a idade da Terra, por exemplo, né? Alguns efeitos biológicos, né? A radioterapia, né? Que pode, no tratamento, pode ser benéfico para nós, nos seres humanos, né? E o uso das reações nucleares, que seria para a produção de energia elétrica. Então nós temos aqui o núcleo atômico, no caso aqui onde vai ficar o urânio, né? Ele vai aquecer essa água, o aquecimento dessa água vai fazer com que gire a turbina. Após essa água passar por aqui, ela vai passar por um tanque que vai resfriar ela, ou vai condensar ela novamente, e ele vai seguir novamente o processo. Gerando essa energia, ela vai para os fios de alta tensão até chegar em nossas residências aí, né? Então, só para a gente entender, então, um pouquinho aí dessa situação aí. Pessoal, eu sei que é um pouquinho maçante essa parte da física moderna aí, principalmente, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Uma boa noite e bons estudos a todos aí.